Justiça Cidadã, programa produzido pelo Judiciário do Maranhão, em parceria com a TV Assembleia, já está de volta. Hoje nós estamos conversando com o diretor da Corregedoria Geral da Justiça, juiz Marcelo Moreira, e com a juíza auxiliar da Corregedoria, Maria Francisca Galiza. Doutor Marcelo, qual a abrangência da Justiça de primeiro grau no estado do Maranhão? Bom, hoje a Justiça de primeiro grau conta com a atuação de 306 magistrados, distribuídos aí em 272 unidades jurisdicionais, comarcas, varas, juizados especiais. E a realidade é que, embora nós tenhamos um dos menores índices de juízes por habitante do país, nós temos, em contrapartida, uma das justiças mais produtivas. O Maranhão, dentre os tribunais de médio porte, é um dos mais produtivos do país. Isso se dá aqui, doutor Marcelo? Eu acredito ao empenho que os magistrados maranhenses têm tido no desempenho das suas tarefas e, evidentemente, ao apoio que a administração superior, que a mesa do Tribunal de Justiça, a presidência, a corregedoria tem dado aos magistrados. É bem verdade que as dificuldades são muitas, mas na última década o Poder Judiciário maranhense evoluiu muito, investiu muito em tecnologia, investiu muito em capacitação dos juízes e os resultados estão aí. Embora a gente ainda precise caminhar mais, a gente tem conseguido atingir as metas estabelecidas tanto pelo Conselho Nacional de Justiça quanto pela própria Corregedoria. Doutora Galiza, se um cidadão tiver alguma reclamação sobre uma comarca, como ele pode se dirigir à Corregedoria? Em primeiro lugar, ele tem o telejudiciário, que é a ouvidoria, que é o 0800 7071 581 e 159, que é só para o estado do Maranhão. E além da ouvidoria, o cidadão pode reclamar via protocolo, uma reclamação lá junto na corregedoria. Agora, frisando bem que as reclamações não podem ser anônimas, Sim. Tem que ser identificadas para a gente poder fazer uma averiguação. E no interior, como é que funcionam essas reclamações? Eles fazem direto da ouvidoria, que a ouvidoria é o 0800, é geral, A ouvidoria abrange todo o estado, Presencial? E presencial, ele pode falar com... Eles hoje têm acesso a tudo, graças ao mundo, virtual. Eles, muitas vezes, nem reclamam de protocolo, nem reclamam para a ouvidoria, mas já ligam direto para a corregedoria para falar com um dos juízes corregedores. Mas, com muita frequência, é a ouvidoria. Sim, a ouvidoria que é esse canal, esse canal, que é aproxima criado pelo Tribunal de Justiça, que é o telejudiciário. E quais são os principais tipos de reclamações que chegam? Eles alegam morosidade, eles entram com pedido hoje, já querem que amanhã já seja atendido, que é um pedido liminar, às vezes é um idoso, às vezes é precatória, que eles acham que tem que sair logo, mas a precatória segue todo um ritual. Tem os trâmites legais, a gente às vezes não entende. Mas a maior parte é porque não tem um resultado rápido, esse termo de que as decisões rápidas, mas a gente sempre dá uma resposta e sempre se resolve. Tá ótimo. Ok, nós vamos dar uma pausa na entrevista com os juízes Marcelo Moreira e Maria Francisca Galiza para falar de um esforço concentrado. Promotores, defensores públicos e juízes do Grupo de Análises de Presos Provisórios do Poder Judiciário estiveram reunidos na comarca de Pinheiro para analisar processos de presos custodiados no presídio regional do município. A medida foi tomada pela Corregedoria Geral da Justiça do Maranhão e atende meta do Conselho Nacional de Justiça. Juízes do Grupo de Análise de Presos Provisórios do Poder Judiciário, GAP, estiveram mobilizados na comarca de Pinheiro para analisar processos de presos provisórios e definitivos custodiados no presídio regional do município. Os juízes do Grupo de Análise de Presos Provisórios trabalham aqui
no Fórum de Pinheiro para analisar a situação de 273 presos provisórios custodiados no Presídio Regional de Pinheiro. Os magistrados Rodrigo Nina, Mirela Freitas e Tereza Palhares atuam ao lado de defensores públicos e promotores de justiça. Os magistrados foram designados pelo Corregedor-Geral da Justiça, desembargador Marcelo Carvalho Silva, a pedido da Unidade de Monitoramento Carcerário do Tribunal de Justiça do Maranhão. É uma ação muito válida, em que o Poder Judiciário, em parceria com a Defensoria Pública e com o Ministério Público, analisam situações de presos provisórios. Então, a grande importância é dar celeridade nos processos criminais e na análise de eventuais excessos de prazo, eventuais falta de requisitos da prisão preventiva. É justamente para nós tentarmos analisar o máximo de processos em que há uma demora no julgamento, né? E colocar as pessoas em liberdade que estão presas por prazo superior ao permitido na lei, né? E nos regulamentos penais, e livrar as casas penais dessas pessoas que não necessitam mais estar presas provisoriamente antes do julgamento do processo e tornar esses lugares menos abarrotados de presos e abrir vagas para o sistema prisional, né? Processos de outras 16 comarcas da região também foram analisados, dentre as quais Arari, Bacuri, Bequimão, Guimarães, Santa Helena, São João Batista, São Vicente Ferrer, Carutapera, Cândido Mendes, Cedral, Governador Nunes Freire, Matinha, Maracassumé, Cururupu, Mirinzal e Viana. A gente tem verificado que os mutirões têm surtido grande efeito, porque são convocados não só juízes, como também um grupo de promotores, um grupo de defensores públicos, que estão aqui juntamente trabalhando conosco de uma forma bem próxima e que possibilita que rapidamente tanto a Defensoria formule seus pedidos, quanto o Ministério Público se manifeste e em seguida a decisão é proferida. O Corregedor-Geral da Justiça, desembargador Marcelo Carvalho Silva, designou os magistrados para o mutirão numa medida que atende meta do Conselho Nacional de Justiça, que estabelece a necessidade de maior controle e diminuição dos índices de presos provisórios nos estados para que não ultrapassem o patamar de 20%. E você? Quer se informar, reclamar, sugerir ou elogiar os serviços da Justiça do Maranhão? Então ligue para o 0800 707 1581 e fale com o Telejudiciário. Você pode ligar de segunda a sexta, das 8 da manhã às 6 da tarde. Se não gravou, anote aí, 0800 707 1581. A ligação é gratuita. E agora é hora do quadro Fala aí, Juiz. O assunto de hoje não sai da mídia faz tempo e já resultou em perda de mandato e até prisão de muita gente importante no país. Improbidade administrativa. E quem vai tirar as dúvidas do público é o juiz Marco Adriano Ramos Fonseca, da primeira vara da comarca de Pedreiras. Improbidade administrativa é um ato ilegal praticado no âmbito da administração pública quando um agente público age de forma desonesta e desleal no cumprimento das suas funções. Mesmo por ser uma ação ilícita, não é considerado um crime, classificada de natureza cível e não penal, definida através da Lei número 8.429, de 2 de junho de 1992 e conhecida como Lei da Improbidade Administrativa. Segundo o artigo 5º desta lei, sendo provado o ato ilícito do agente, este deverá ressarcir na totalidade todos os prejuízos que provocou. Fala aí, juiz! Doutor Marcos, eu gostaria de saber por que a Justiça demora a julgar processo envolvendo políticos. Seu Jorge, alguns procedimentos devem ser observados para o julgamento de processos de improbidade administrativa e crimes contra a administração pública. A maior dificuldade que a Justiça encontra é quanto ao tempo entre o término do mandato e o ingresso com a ação judicial. Então, a grande dificuldade é porque os fatos vêm ao conhecimento da Justiça geralmente após o término do mandato dos políticos, e isso acaba dificultando um resultado mais efetivo. Doutor Marco, o que é que a Justiça tem feito para agilizar os processos relacionados a políticos corruptos? Seu Avelange, a Justiça vem fazendo um grande esforço concentrado
para o julgamento de processos de improbidade e crimes contra a administração pública. No âmbito nacional, o CNJ estabeleceu metas a serem cumpridas pelos juízes e aqui no estado do Maranhão também existem essas metas a serem cumpridas anualmente. E, complementando esse esforço, os juízes e promotores do Maranhão compuseram um movimento chamado Maranhão contra a Corrupção, em que são feitos mutirões anuais para acelerar, agilizar o julgamento de processos. A intenção principal é dar uma resposta efetiva à sociedade e evitar que o patrimônio público seja dilapidado. Doutor Marcos, eu gostaria de saber por que o político, mesmo sendo julgado pelo juiz, não devolve dinheiro e fica preso. Dona Leonora, quanto à devolução do recurso, é um dos pontos principais do combate à corrupção. A maior dificuldade é que os corruptos usam de várias estratégias, como empresa de fachada, laranjas, e há uma dificuldade para a identificação do destinatário final desse recurso. Quanto à condenação e à prisão, é necessário também esclarecer: todo acusado tem direito a recorrer. E ficou estabelecido o posicionamento pelo Supremo Tribunal Federal da necessidade da confirmação da condenação em segunda instância. Então, após uma sentença confirmada pelo Tribunal de Justiça, o acusado pode sim cumprir a pena preso. Corregedoria Geral da Justiça do Maranhão. Depois do intervalo, o diretor da Corregedoria Geral da Justiça do Maranhão, juiz Marcelo Moreira, vai fazer um balanço dos primeiros meses da atual gestão. E a juíza Maria Francisca Galiza vai falar mais sobre correições e as medidas para melhorar as unidades da justiça no estado. A Secretaria Judicial Única Digital realiza quase 130 mil tarefas em apenas um trimestre e ganha nova coordenadora. E no quadro Juridiquês, você vai saber o que é a impronúncia no mundo jurídico. A gente volta logo, logo.